nós estamos aqui de volta aí, os agentes livres, né, como sempre, toda semana agora, para analisar esses jogos que aconteceram, né? A gente vai dar uma pincelada em quase tudo, né, dessa semana, para também falar da situação dos times, né, nos playoffs. Acho que muita coisa interessante rolou aí, muita doideira, algumas zebras, alguns jogos com regras estranhas e pipocadas e essas coisas todas, né? Então, sejam bem-vindos, esperamos que vocês gostem, curtam, compartilhem e tal. E vamos começar falando aí desse jogo aí entre o Chargers e o Kansas, que nós três erramos os palpites, né? A gente achava que o Chargers ia vencer o jogo, mas no final das contas o Rivers deu uma boa pipocada, 3 interceptações, foram 4 turnovers dos Chargers no total do jogo. Acho que o Kansas fez basicamente o necessário para vencer, né? E agora a situação do Chargers para os playoffs está mais complicada. Ainda tem chance, né? Por incrível que pareça, o time ainda está vivo. Mas o Kansas aí só precisa de uma vitória para confirmar essa divisão, né? Agora enfrenta o Miami. Então deve ter essa vitória, né? A gente nunca sabe mais o que falar desses times aí. Mas a verdade é que o Chargers me decepcionou um pouco porque parece que o time quando precisa, não engrena, né? O Chiefs é um time extremamente regular, mas mostrou por que dos últimos 7 jogos dentro da divisão ganhou 6. Conseguiu de novo ser dominante, né? Mesmo mostrando um time bastante irregular e decepcionante, né? Nas últimas semanas. E o Chargers a gente esperava porque era um dos melhores times dentro da AFC, pelo menos jogando um futebol que agradava a gente, tanto na questão ofensiva, né? O Philip Rivers não estava sendo interceptado, jogando muito bem com o Keenan Allen. E a defesa também sendo bastante dominante. Não aconteceu aqui. Uma linha ofensiva que estava protegendo muito bem o Philip Rivers, não conseguiu proteger ele. Em questão de sacks não foram tantos, foram 2 sacks, mas a pressão atrapalhou muito o Rivers nesse jogo, né, que foi muito interceptado. Né, e essa fama de jogos decisivos em que ele é pipoqueiro apareceu mais uma vez. Né? Você precisa dominar esses jogos. Ganhando aqui você já levava a divisão. O Chargers ainda tem chance, e eu acredito que ainda com todas as combinações que vão ter, principalmente os Titans, né, tem uma tabela muito difícil. O Buffalo Bills joga 2 fora também. Exatamente, eu acredito que os Chargers ainda consigam chegar nos playoffs, mas aquela questão de que a gente tinha colocado se esse time tem condições de bater de frente contra Patriots e Steelers... Erramos 100%. Em questão de time, eu acho que tem, mas a NFL não é só futebol, não é só questão técnica, né? Você precisa ser decisivo, e esse time não consegue ser, então... eu acho que vai chegar nos playoffs, mas não deve fazer muita coisa. O Chiefs, o Chiefs mostrou um time com qualidade ainda, né? O Alex Smith não foi interceptado, o Kareem Hunt teve mais de 200 jardas, né, de scrimmage, jogou muito bem de novo, mostrando que quando ele joga bem o time consegue ganhar. Né? Ele é basicamente o termômetro desse time, junto com o Hill também, que teve um grande jogo também, jogadas explosivas. E a defesa conseguiu pressionar, que precisava, né? Pressionar e interceptar. A volta do Peters foi muito fundamental aqui, né? E a lesão o Hayward, ele estava sendo um dos melhores cornerbacks da temporada. E eu acho que vai ser... tá ali na briga ainda. Mas eu acho que ele chegou no jogo com um status de questionável, né? Eu acho que essa lesão também atrapalhou. Ele foi totalmente queimado pelo vivo no jogo. Então, pode ter atrapalhado aí. Mas... a gente não sabe que ponto que vai chegar o Chiefs nos playoffs, né? Mas é um time bastante competitivo, muito difícil. O Chargers também mas acho que com esse jogo a gente tira toda a confiança que a gente tinha em cima dos Chargers. Eu acho que foi uma vitória importante, até porque o Chiefs, projetando para o futuro, né? A equipe pega o Miami, como a gente conversou agora, e fecha contra Denver. Então é um cenário muito favorável, né, para Kansas City para fechar nessa primeira posição e jogar em casa nos playoffs, né, na primeira rodada, porque isso é muito importante. Verdade. A gente sabe que Kansas City é um time que dentro de casa atua de uma forma até diferente do que atua fora de casa. Lembrar que pode enfrentar o Chargers. E exatamente isso e que eu ia falar. Provavelmente o adversário, né, pode ser aí o Chargers, o Bills, pode ser o Ravens. Então, assim, provavelmente é o melhor time, né? Porque eu acho que o Chiefs vai terminar em quarto ali, entre os 4 dessa conferência. Então, seria o quinto time, o melhor time. Pode ser o Ravens, né? Que é um time bastante perigoso. Então, para Kansas City ter esse mando de campo é muito importante.
E como o Michel falou, né, eu acho que não tem muito segredo para Kansas ser competitivo numa partida. Correr com a bola, acho que tentar expor o mínimo possível do Alex Smith, né, a equipe conseguiu contra os Chargers. E a defesa funcionou, né? O Rivers não vinha entregando a bola para os rivais, a linha ofensiva vinha protegendo ele de uma forma mais regular. Nesse jogo ele se sentiu mais pressionado, acabou forçando alguns passes, né? Então para Kansas City acho que não tem muito o que mudar. Parece que a equipe está finalmente mostrando que pode ser pelo menos competitiva nos playoffs de novo, né? Eu acho que se entrar agora vai ser por merecimento. Não era, né? Antes a gente estava pensando, né, Kansas City vai para os playoffs, mas pela campanha que fez no primeiro momento da temporada, não pelo que vem jogando agora, mas parece que a equipe está voltando aos trilhos. Mas é importante ter esse mando de casa e importante que a defesa roube bolas e que o Hunt funcione. Senão eu não acho que... Porque se não for assim, eu acho que Kansas pode até acabar perdendo, né, para um Ravens aí, para um próprio Chargers na primeira rodada. Mas se funcionar, é um time muito competitivo e eu acho que mereceu vencer essa partida. Vai ser difícil. Esses playoffs vão ser bem equilibrados, na verdade, né? Então, falando ainda da AFC, vamos falar de um dos jogos mais doidos que tiveram essa semana, né? Muito bom. Patriots e Steelers, foi um jogo muito curioso, né? Porque teve aquela jogada do final ali, que muita gente ficou extremamente indignada, né? Mas acho que depois de tudo ali, os próprios comentaristas, pelo menos daqui, já fizeram questão de falar que existia na regra, né? A gente pode discutir que a regra é idiota. De fato, pelo menos eu acho também que ela devia ser mudada. Sim. Mas, no final das contas, é um fato que não foi roubado, né? Acho que o Patriots teve uma partida interessante. O Tom Brady ali no final jogou muito bem, como sempre, né? Quando ele precisa, ele joga. Exato. O Big Ben até também estava jogando, né? Interessante, mas ele cometeu um erro ali no final, né? Um erro bem idiota também, bem infantil, né? Mas foi um jogo muito doido, né? E agora o Patriots caminha aí a passos largos para ficar em primeiro de novo. E a gente sabe que se esse time fica em primeiro, é muito difícil imaginar esse time não indo pro Super Bowl, né? Eu particularmente, talvez eu até fale sobre isso durante o vídeo, eu acho que o time que mais tem chance de ganhar do Patriots é o Jaguars. Olha, eu acho que é bem justo, na real. Pelo menos essa reta final dos Jaguars tá mostrando isso, né? Não dá para descartar esse time. Sobre o jogo, eu acho que a maior reclamação tem que ser com o próprio time, e não com as zebras, né? Eu acho que o único lance que dá para reclamar é realmente no último lance, que teve um holding defensivo, foi já na interceptação, né? Mas não foi isso que tirou a vitória dos Steelers. A defesa cedeu 11 pontos nos últimos 4 minutos do jogo, então o time estava dominando o Patriots, que estava tendo dificuldade na terceira descidas de novo, né? A defesa estava tendo dificuldades em parar o Le'Veon Bell, na verdade não conseguiu parar ele. É um ponto que a gente tem que ver nos próximos jogos, porque nas últimas partidas o Patriots cedeu mais de 100 jardas fora de casa nos últimos 3 jogos, jardas terrestres, então é um ponto interessante para a gente olhar, né? A linha ofensiva também está tendo dificuldades em proteger o Tom Brady, né? Mas é um jogo com vitória 100% cara do Patriots, né? Nenhum time consegue ganhar do jeito como o Patriots consegue, dessa forma, né? E você ganhar em Pittsburgh dá uma moral muito grande. E realmente é muito difícil ver agora o Patriots jogando todos os jogos em casa até o final dos playoffs, não indo para o Super Bowl. É muito difícil isso acontecer, né? Eu acho que os Steelers ainda tem chances de conseguir derrotar, até mesmo o Jaguars, né? A gente tem que ver como é que esse time vai se portar nos playoffs, isso é a grande dúvida, mas com certeza o Patriots, no momento, é um grande favorito, né? Para os Steelers fica esse aprendizado, né? Não ser realmente burro nas jogadas. Ali você poderia ir pro spike, controlar o relógio, tentar mais uma jogada, você tem um ataque muito forte. Até porque um field goal empatava o jogo. Exatamente, não tinha o Brown, né, que infelizmente saiu, ele deve voltar nos playoffs, mas uma perda muito grande. Mas você tinha outros recebedores, como o Juju também estava jogando bem naquela partida, né, não deu certo, vai pro field goal e tenta no overtime. São erros que o Patriots não comete. Faltou paciência, né? Exatamente. O Raiders cometeu um erro muito grave no final do jogo, o Steelers também cometeu. São coisas que a gente não vê em New England. Os times têm que copiar isso. Mas eu acho que o Patriots é o favorito, por jogar todas as partidas em casa agora, nos playoffs.
mas o Steelers eu ainda vejo um time muito forte. Eu também acho que tem condições de ganhar do Patriots em New England. Eu acho que não tá descartada essa possibilidade. Eu acho que assim, a vitória foi gigante para os Patriots, porque a gente sabe que essa equipe é outra jogando dentro de casa até o final dos playoffs, né? Porque isso já é uma questão histórica, né? A gente, desde que essa parceria entre o Brady e o Bill Belichick existe, o Patriots jogando em casa é quase imbatível, principalmente nos playoffs. Então, foi uma vitória muito importante. Eu acho que a forma como ela aconteceu também dá uma moral bacana para a equipe foi buscar o resultado. Depois de um primeiro tempo que o Steelers até pareceu melhor, né? Sim, foi melhor. E do outro lado, eu acho que Pittsburgh deixa essa equipe encorajada, pelo menos, né? É óbvio que foi uma derrota que causa uma certa dor, a equipe tinha o jogo na mão e acabou, no final também, como vocês falaram, poderia ter no mínimo empatado o jogo e acabou não conseguindo, mas eu acho que fica o aprendizado. Melhor perder dessa forma agora do que perder assim nos playoffs, que daí acabou a temporada. Mas eu acho que fica aí uma chance de que a equipe pode bater de frente com esse Patriots. Óbvio que agora jogando em New England é outra história, a gente já viu várias vezes os Steelers indo pra lá com uma esperança de um jogo equilibrado e não cumprindo, né? Pois é. Mas eu acho que nesse ano em específico a tendência é que o Steelers consiga fazer um jogo equilibrado caso vá até a final da conferência contra os Patriots, o que é bem possível. Mas vitória gigante, né, dos Patriots, é uma equipe que a gente falava aqui, né? Muito difícil o Patriots perder 2 partidas seguidas. Teve aquela derrota bem estranha contra Miami. E no domingo, apesar de algumas dificuldades durante o jogo, foi competitivo a partida inteira, mereceu a vitória, apesar de tudo. E é um time que, se você dá chance para ele matar o jogo, ele vai matar, né? Não tem como, tem jogadores muito experientes, muito, muito talentosos. E o Brady, que é sempre um jogador muito clutch, né? Que a gente fala aqui. Então, vitória gigante para os Patriots, se torna realmente o favorito dessa conferência chegar ao Super Bowl, vão jogando em casa, acho que não tem como ser diferente, mas para os Steelers fica esse aprendizado que você falou, e também acho que fica aí essa esperança de que a equipe pode ser competitiva contra os Patriots, mas tem que saber se portar fora de casa. Dentro de casa a gente sabe que o Steelers foi. Vamos ver fora de casa agora, que provavelmente vai ser, né, quando essas equipes vão se encontrar aí nos playoffs dessa conferência, vamos ver. Eu boto o Jaguars com mais chance de ganhar do Patriots por um motivo simples. Eu não vejo a defesa dos Steelers impedindo o Patriots de fazer de novo 24, 27 pontos. Eu vejo a defesa do Jaguars fazendo isso. Se a defesa do Jaguars tiver um dia bom, como geralmente está nessa temporada, e fazer o Patriots ali com 21, 20 pontos no máximo, não é impossível acontecer isso. Aí tudo depende, óbvio, do ataque, né? Não é uma missão fácil, mas eu acho vai ser muito difícil todo mundo enfrentar o Patriots em New England, né? Mas eu acho que não foge muito desses dois times. É difícil imaginar outra coisa acontecendo. Um detalhe importante nesse jogo é que o Pittsburgh, a gente sempre fala em relógio, o Pittsburgh dominou o relógio aqui. Foi 35-24, né? E mesmo assim perdeu. Eu acho que e principalmente por causa do jogo terrestre, né? O Le'Veon Bell correu muito. E o Jaguars tem essa possibilidade também, correndo com o Fournette, né? Vamos ver o que pode acontecer. Bom, outro jogo que foi muito, muito interessante, que o nosso amigo Michel não gostou muito, foi o Rams aí detonando o Seattle, né? Tava 40-0 até o final do terceiro quarto. O Gurley aí com 152 jardas terrestres, jogou muito, né? Destruiu o time, né? E agora conta aí pra gente, Michel, quais são as chances de Seattle aí, o que Seattle depende para ir pros playoffs, como é que tá essa situação? Olha, o Seahawks tem chances ainda matemáticas, só que tá atrás em questão de campanha, caso termine junto com Lions, com Falcons, ele fica atrás desses dois times. Então ele fica à frente, por exemplo, um Cowboys, né, ele ganha na vantagem, e do Panthers. Só que o Panthers tem a possibilidade de terminar com mais vitórias, né? Então fica muito difícil. Eu acho que não vai para os playoffs. Mesmo que dê as combinações ali, eu acho que não vai. E chegou nesse momento que não merece também, né? A campanha do time foi muito irregular. Os outros times também, né? Cowboys, o próprio Lions, mas eu acho que mostrou que é um time que estagnou, né? E eu acho que muitos torcedores em Seattle estão até querendo que o time não vá para os playoffs para que haja mudanças, né? Porque se você vai para os playoffs, vão falar de novo, desde que o Russell Wilson foi draftado, ele sempre foi para os playoffs, olha, conseguiu ir de novo, um time competitivo, né? Mas eu acho que precisa ter mudanças. Esse ano de novo foi um time montado para correr com a bola, né? Como sempre correu com o Marshall Lynch, mas ele não está no time, né? Tentou correr com o Ed Lace, que não deu certo, com outros jogadores,
né? A linha ofensiva foi dominada de novo. Uma coisa que o time do Rams consegue sempre é dominar essa linha ofensiva do Seahawks. O Jaguars não conseguiu, que é o time que mais saca na NFL, mas o Rams consegue como nenhum outro time consegue. O Aaron Donald jogou demais de novo, é um jogador Ele excepcional. gosta de jogar contra o Seattle também, né? Um jogador excepcional, foram 7 sacks em cima do Russell Wilson, nenhum outro time conseguiu esse número, né? E o time do Rams é tudo aquilo que o Pete Carroll gosta e não conseguiu colocar em Seattle. É uma defesa que consegue dominar os jogos, é uma defesa extremamente rápida, né? Uma das defesas mais rápidas da NFL. É um time jovem, é um time que consegue dominar no jogo terrestre. Todd Gurley está sendo talvez o melhor running back da temporada, com certeza. bem possivelmente. E um quarterback que não atrapalha o jogo. Não estou dizendo que o Goff não é ruim, eu acho que ele está jogando muito bem nessa temporada, mas é um cara que não atrapalha o sistema. Sim. E era assim o Seattle em 2012, 2013 e 2014. O Russell Wilson ainda estava em desenvolvimento. Então o Marshall Lynch correndo muito bem com a bola e a defesa dominando. Então acho que o time precisa de mudanças para a próxima temporada, coordenador ofensivo, coordenador defensivo, para a própria linha ofensiva também. O Tom Cable está há muito tempo lá e nunca conseguiu montar uma linha ofensiva boa para o time. O Sean McVay, em uma off-season, montou uma das melhores linhas ofensivas da temporada, né? A linha ofensiva dos Rams está dominando muito bem. E do Rams, eu acho que, mostrando que é um time que não tem medo de ninguém, pode bater qualquer time. Tá? Pode ganhar do Saints, perdeu para os Vikings, mas eu acho que é um outro momento agora. É um time muito subestimado, né? É um time que tem condições de bater qualquer um, e eu acho que ninguém pode ficar surpreso se o time dos Rams conseguir chegar na final de conferência ou mesmo no Super Bowl. Tá mostrando que é um time muito forte. Eu acho que Seattle, a gente acabou sendo até enganado um pouco esse ano pela forma como o Wilson jogou. Muitas vezes ele acabou carregando o time e meio que mascarando algumas das deficiências de Seattle nessa temporada, né? Ganhando algumas partidas que mais por ele do que pelo coletivo. Então, eu acho que uma hora enfrentando uma equipe tão organizada quanto essa equipe do Rams, né? Uma equipe que funciona, independente se ganha ou não, é uma equipe que funciona, que é competitiva, né? Não perde por sua culpa, perde mais até pela qualidade das equipes que enfrenta. Então, Seattle acabou tendo um choque de realidade nesse jogo, né? Enfrentou uma equipe extremamente organizada que não depende apenas de um jogador, apesar do Gurley ter feito provavelmente a sua melhor partida no ano e ter sido aí a grande estrela dessa rodada até. Mas o Rams é uma equipe muito mais coletiva, a gente consegue ver do que Seattle. Distribui melhor a bola, todo mundo na defesa tá jogando de uma forma só. É um time muito equilibrado nesse momento, Seattle não é. E não foi durante em muitos momentos dessa temporada. Eu acho que isso ia acabar sendo visto nesse jogo, a gente não esperava tanto, né? Foi um atropelo, principalmente nos 3 primeiros quartos. Mas é uma vitória muito importante pros Rams, dá uma moral bacana. Sim. A gente falava da tabela do Rams aqui, né? Porque a equipe enfrentava Saints, Eagles, Vikings, né, primeiro, e agora fechava com o Seahawks. Exato. Venceu 2. O jogo contra o Eagles foi um jogo equilibrado, apesar no começo o Eagles ter ido melhor, no fim o Rams quase empatou, aí quase teve a chance. Contra o Vikings realmente a equipe foi mais dominada, mas ainda é uma equipe muito jovem, como você falou, acho que vai aprender. Bem, né? Exatamente, exatamente. E as derrotas que teve foram derrotas normais contra Vikings e Eagles, que são as melhores equipes dessa conferência, né? Então o Rams vai chegar muito forte para essa pós-temporada. É um time que, se o seu time não tiver num dia bom, num dia completo, vence. Ele consegue vencer, pode ser Eagles, pode ser Vikings, eu acho que ele tem condições de vencer esses 2 times, ainda mais o Eagles agora sem o seu quarterback. Então pro Rams, assim, foi uma demonstração muito boa de força. Como você falou, o Goff não foi brilhante, mas acho que a intenção não é essa. Por mais que ele tenha evoluído muito esse ano, o Rams está sendo construído para não depender tanto dele, até porque ele é muito novo, né? Não tem porquê. Eu acho que até nos playoffs isso vai ser muito importante, porque obviamente as equipes vão ir para cima do Goff, elas vão querer tirar o espaço dele e fazer com que ele acabe entregando a bola, enfim, sinta nessa pressão que um jogador de segundo ano provavelmente vai sentir nos playoffs. Então é bom que o Rams tenha outras formas de jogar sem ele, que não precisem tanto dele, e aí cai nas costas do Gurley, né, que é espetacular. Acho que se coloca como um candidato a MVP, muito difícil que seja, mas eu acho que ele merece entrar na conversa pelo menos. E para Seattle, acho que realmente ficou muito difícil ir para os playoffs, né? A equipe enfrenta o Cowboys. Agora, com o Elliott e o Cowboys vem embalado, uma equipe que também precisa da vitória, então meio que é um jogo que vai acabar decidindo o futuro dessas 2 equipes, mas acho que Seattle acabou que não merece, né? É uma equipe muito estranha, tem ali o Wilson, que é um candidato a MVP, mas tem uma linha ofensiva que é de time, assim, pra ficar entre os piores da NFL, então, pra ser rebaixado. Então, assim,
Sem esse equilíbrio é impossível um time chegar nos playoffs forte, ainda mais nessa conferência. Acho que o Seattle tem que repensar algumas coisas, porque tem um grande técnico, tem uma grande torcida, tem um grande quarterback, mas não é só disso que vive uma franquia, né? Falando da linha ofensiva, é engraçado que o Dwayne Brown era um dos jogadores mais disciplinados na NFL. Ele teve 8 holdings em 7 temporadas. É muito pouco, né, se você contar. E ele já tem 3 em Seattle. Então, para você ver como o sistema, né, os técnicos não ajudam. E terminando só pro Rams, eu acho que ele termina em terceiro, né, eu acho que ganha os 2 últimos jogos e termina em terceiro na NFC, o que vai ser muito importante para eles, né, ficando até na frente do Saints, mesmo eles terminando com a mesma campanha. E é um time que joga muito inteligente também, ele aproveitou que o KJ Wright não estava jogando, o Bob Wagner não estava também em 100%, todos os jogados foram no meio, deu tudo certo, então... É muito bem treinado, né? É um time muito bem treinado. Pra você ver a diferença entre a NFC e a AFC, né? O quarto colocado vai ser o Saints. Exato. E a gente pega a AFC, que o quarto colocado provavelmente seja o Kansas, que foi um time que perdeu 6 jogos seguidos, 5 jogos seguidos. Muito irregular. É surreal até pensar que são, basicamente, em termos de playoffs, tá no mesmo nível, né? Exato. Os dois em quarto lugar. Engraçado. Bom, vamos falar então da eliminação do Rodgers, né? Agora oficial. Não foi um bom dia aí pro Green Bay. Já por outro lado, o Cam Newton jogou muito bem, né? Lembrou completamente aquele Cam Newton de 2015, Cam né? Newton confiante. Exato, aquele Cam Newton confiante que sai dando risada, que tem até aquela jogada que ele fala pro Clay Matthews, né? É muito engraçado ele falando que o Clay Matthews está acompanhando os vídeos, né? Então veja aí. Então assista essa jogada aí, eles vão lá e fazem touchdown. Exato, 1 segundo depois do touchdown. Então esse é o Cam Newton que a gente gosta de ver, né? Não o que fala bobagem lá. Foram 4 touchdowns dele e mais 58 jardas correndo também, né? Além das 242 que ele teve de passe. Já pelo outro lado, o Green Bay, o Rodgers foi interceptado 3 vezes, né? Nem todas foram culpa dele, mas não dá pra dizer que ele teve um dia muito bom. Não. E por incrível que pareça, o time ali chegando no final tinha chance de empatar ainda, né? Sim. Acabou que um fumble foi decisivo ali, o Carolina venceu a partida, mas eu acho que o Carolina mereceu vencer. Sim, claro. Ia ser assim, daquelas injustiças se o Packers acabasse levando pra prorrogação, coisa do Rodgers, né, que às vezes acontece, mas como time mesmo o Carolina jogou muito melhor e eu acho muito difícil o Carolina não ir pros playoffs, né, muito improvável. Pra mim é um daqueles candidatos a chegar nos playoffs e aprontar mesmo, assim, jogar fora de casa, né, provavelmente ele fica em 5º lugar. Se ele ficar em 5º lugar, ele vai enfrentar o próprio Saints, né? Pode ser. E aí, fora de casa, é óbvio que é um jogo difícil, mas é um jogo que você não bota a mão no fogo por ninguém, não, né? Não, o time do Panthers hoje é um time extremamente competitivo e vai brigar muito nos playoffs. Com certeza vai, porque no próximo jogo pega o Buccaneers. Mas que seja um jogo dentro da divisão, deve ganhar, é mais time, né? E aí, mais um confronto na última rodada, a gente vai ver que posição que os Panthers terminam. Mas é bom que o Ken Newton consiga jogar assim já nessa reta final da temporada. É um momento para ele crescer, começar a ajudar o time também, né? E com certeza ele está muito feliz com o McCaffrey. É um jogador totalmente diferente, né, nesse ataque. O ataque dos Panthers sempre foi um dos mais físicos da NFL. Você tinha o Kelvin Benjamin, que com quase 2 metros de altura, o Funches também, quase 2 metros, né? O próprio Ken Newton, muito alto. Né? Você também tem o Greg Olsen, né? O seu tight end, muito dominante, jogou muito bem ontem, né? Ajudou muito esse time. E o Christian McCaffrey é totalmente diferente, um jogador mais baixo, mais ágil, mais rápido, né? Mostrando a sua qualidade recebendo a bola, ele é muito bom, consegue se livrar da marcação muito fácil. Na Red Zone o time foi muito bem, conseguiu dominar o jogo, né? E grande partida do Ken Newton, esperar que ele jogue mais assim, principalmente nos playoffs. Para os Packers, o Rodgers não jogou tão bem, realmente, né? Na transmissão, nos Estados Unidos, a todo momento eles falaram que ele estava enferrujado, realmente, né? Faltou um pouco de força, faltou um pouco de ler melhor, né, a defesa dos Panthers, mas se o time chegou até o final com a chance de empatar o jogo, foi por causa do Rodgers. Claro. Se fosse o Handley ali, o time dos Panthers tinha ganhado bem mais fácil esse jogo. O Rodgers deu essa possibilidade. O time não empatou porque erraram muito, né? Não só o Rodgers, mas o próprio ataque, né? Teve o fumble no final do jogo ali e a defesa cometeu muitas faltas, né? Muito offside ali atrapalhando a campanha do time, ajudando os Panthers. Então ficou bem complicado.
Agora o Rodgers está definitivamente fora não vai mais jogar, não precisa também, né? Não tinha porquê. Né? Já está eliminado. É a primeira vez desde 2008, né? Vai ser estranho ver esses playoffs sem o Packers. Mas eu acho que também passa por uma situação parecida com o do Seahawks. Pode ser bom para que tenha mudanças, né, benéficas para esse time para a próxima temporada. O problema é se maquiar a comissão ali, pensar assim, tá, a gente não foi para os playoffs porque o Rodgers não jogou 6 jogos, né? E eu acho isso bem provável. Mas eu acho que tá todo mundo pensando por esse lado, assim, óbvio que eles vão acabar reforçando o time, mas eu não sei até que ponto vão ter mudanças o suficiente para colocar o Packers, porque a gente sabe que o Packers nesses últimos anos só foi tão longe por causa do Rodgers. Sim. O time do Packers não é tão bom, ele me lembra um pouco aquele Indianapolis Colts da época do Peyton Manning, que era sempre um time que tinha um ataque bom, o ataque aéreo bom, né, que obviamente o Peyton Manning fazia milagre, mas o resto do time não era bom. Não. E daí chegava nos playoffs, às vezes no Super Bowl, já ganhou o Super Bowl inclusive, mas era por causa de um jogador que é muito, muito diferenciado, né? O time em si não é nada demais. Não, e exatamente, eu acho que pro Packers realmente fica esse gosto, mas também acho que pode ser importante para a equipe mudar mais para frente, né? Porque a gente sabe que é estranho ver o Packers sem ir para os playoffs, mas assim, há muito tempo a equipe não vinha realmente sendo competitiva nos playoffs, né? O Packers vai porque geralmente é a melhor equipe da sua divisão e porque tem o Rodgers, mas na hora H a equipe não estava conseguindo bater. Tem sempre um time melhor. Tem sempre um time melhor, né? Já foi assim com o Arizona uma época, foi com o São Francisco, foi com o Atlanta, com o próprio Panthers. Então, assim, muitas equipes que a gente não esperava, que tem quarterbacks até inferiores, quase todos são inferiores ao Rodgers, mas enfim. Então, a gente vê que o Packers, acho que ir para os playoffs não é tão difícil quando você tem esse quarterback. O problema é dar esse passo adiante. Pode ser que essa não ida aos playoffs nessa temporada possa ajudar o time. Do outro lado, o Panthers, assim, me parece, entre todas as equipes que devem passar para os playoffs, dessa conferência pelo menos, a equipe com menos recurso. Não estou falando que é uma equipe fraca, muito pelo contrário. Sim. Na outra conferência ela faria um estrago. Mas entre os times que tem agora, eu acho que a equipe com menos recurso humano, que eu digo. Eu não acho o jogo aéreo tão bom, embora o Olsen tenha voltado, e embora o McCaffrey ele tenha se encontrado nessa temporada nessa função. A gente sabia que ele é um running back muito, muito talentoso, muito rápido e muito habilidoso, mas ele ainda é fraco fisicamente para correr entre os tackles. Então, assim, era importante que ele fosse usado de uma forma diferente, e a gente viu que funcionou. Sim. Ali no começo do jogo contra os Packers, ele dominou totalmente a defesa rival, né, e fez alguns pontos importantes para os Panthers. Então, eu acho que é uma equipe que coloca a Atlanta na frente. Então. Eu acho a Atlanta com mais opções. Eu acho esse jogo corrido de Atlanta, ontem a gente viu, né, contra os Bucks, ele funcionou muito bem. Eu acho que o Ryan pode ser que não esteja jogando no mesmo nível jogando passado, mas é um quarterback tão bom quanto o Newton. Acho que assim, os recebedores são melhores. Eu acho que é uma equipe que tem mais recursos humanos. Embora eu acho a defesa do Panthers também tá jogando muito bem, tá jogando melhor do que a gente esperava. Mas é mais um assunto pro futuro. Eu acho que o Panthers vai ser competitivo, enfrentando os Saints ou Rams, né? Provavelmente são essas duas equipes. Eu acho que vai ser competitivo e pode vencer qualquer uma das duas. Só acho que é uma equipe que não tem tanto recurso. Mas é importante a gente lembrar que o McCaffrey tá jogando muito bem mesmo, o Olsen voltou e o Newton tá voltando a jogar bem. Tá voltando a jogar com confiança, como a gente falou aqui. E ele correndo com a bola também é muito importante, isso faz muita diferença, principalmente ali na Red Zone. Eu acho que Carolina, né, mereceu a vitória, tá merecendo ir pros playoffs, né, depois de um começo meio irregular. E vamos ver como essa equipe vai se comportar. Vai ter que jogar fora de casa, muito provável, nessa primeira rodada, né? Eu acho que não vai ganhar provavelmente não ganha a sua divisão. Caso tenha que jogar fora de casa, a gente vai ver como esse time vai se comportar. Mas vai ser competitivo. Só resta saber se é o suficiente para bater todas essas fortes equipes que tem essa conferência, né? Vamos ver. Eu tô botando um pouco mais de confiança neles. Eu acho que esse time vai acabar enchendo o saco de geral aí, mas obviamente vai ser complicado, ainda mais fora de casa. E para finalizar essa parte aqui, né, desses principais jogos mesmo que tiveram ao longo do final de semana, acho que é importante a gente mencionar aí a eliminação também do Raiders, né? Contra o Dallas Cowboys, né? O Dallas segue, né, na busca por uma vaga, muito difícil também, porque depende aí de uma série de resultados. Eu acho que a situação do Dallas é até mais complicada do que de Seattle, em termos gerais. Talvez seja a mesma coisa. Um pouquinho mais. Mas eu acho que precisa de um ou outro resultado a mais. Mas ainda tem chance, agora vai ter o Elliott, né? Vai que ganha esses 10 últimos jogos, aí nunca se sabe. Mas o Raiders aí no final, aqui acho que aquele erro do Derek Carr representa a temporada do Raiders, né? Com certeza. Quando o time não jogou bem, o time não fez nada. Na verdade, o time nem merecia nesse jogo ter tido a chance de virar, na minha opinião. Ele jogou bem pior do que Dallas, em termos gerais.
E aí no final, quando ia lá, tinha chance de fazer a pontuação, ele teve aquele fumble, né? Que a bola entrou na endzone, e aí foi touchback e acabou a chance de vez, né? Acho que essa temporada do Derek Carr realmente é pra esquecer. Ele tem que pensar em algumas coisas aí pra ano que vem voltar melhor, né? Eu tinha falado do Patriots, né? Que é um time que não comete esse tipo de erro, né? E o Carr não é um jogador, não é um calouro, né? Ele já tá no seu 3º ou 4º ano aqui na NFL, né? Ele precisava ser mais inteligente. Ali você consegue o first down, corre com o Marshall Lynch ou tenta lançar a bola, né? Uma hora você consegue entrar na endzone. Então, o time... É engraçado, o time ainda tem 1% de chance para os playoffs. A gente sabe que não vai, porque precisa de uma série inacreditável de combinações, não tem como, não merece. Eu acho que o único ponto positivo é esse front seven que evoluiu com a saída do coordenador defensivo. O Irving tá jogando muito bem, né? Conseguiu pressionar muito essa linha ofensiva dos Cowboys, né? Teve a saída do Smith, atrapalhou o time nesse jogo, mas é muito pouco. É muito pouco. O ataque dos Raiders é muito fraco. A gente não gosta de ver esse ataque, né? Não tá funcionando. Sim. Totalmente diferente do ano passado, né? Que era muito explosivo, era muito legal da gente acompanhar. Então é bem merecido que esse time não vá para os playoffs. E eu acho que é um time que precisa mudar bastante. Para a próxima temporada precisa mudar bastante. Comissão técnica, reforçar a sua defesa, finalmente. Tá na hora. Né? E para os Cowboys é difícil, mas não é impossível. Depende do Falcons, tem a chance de perder os 2 jogos, né? Porque eles pegam Panthers e Saints, não é nenhum absurdo os Falcons perderem esses 2 jogos, né? Tem a questão do Lions, o Lions é um pouquinho mais difícil porque pega os Bengals e pegam os Packers sem o Rodgers, né? Então é um pouquinho complicado ali. Tem o próprio Seahawks, né? Eles têm um confronto direto agora no próximo jogo. Então, mas eles têm muita chance. Um vai sair eliminado. Então pois exatamente. Mas eles têm muita chance porque o Elliott volta, né? Vão jogar em casa e aí na última semana pegam os Eagles. Eu acho que tem chance de ganhar esses 2 jogos. O Dak Prescott não jogou bem, né? Ele foi interceptado aqui. Eu acho que tem bastante coisa para evoluir para ele aqui. A linha ofensiva tá ajudando ele, mas eu acho que o Dak Prescott tá decepcionando nessa reta final. A gente esperava muito mais. O ataque terrestre não está no mesmo nível do Elliott, mas está sendo funcional. Estão conseguindo fazer esse jogo terrestre funcionar, porque se não fosse o ataque terrestre, esse ataque não ia funcionar, né? Porque senão o Dak Prescott não consegue jogar. E a defesa eu acho que fez o necessário, ali, pelo menos tentando pressionar o Carr, né? Eu acho que ainda falta muita coisa para essa secundária agradar a gente mais ainda. É um time que pode ir para os playoffs, mas eu também acho que não merece. Não é um time que está jogando para ir para os playoffs. Se tivesse na NFC, teria muita chance. Né? Eu acho que na NFC... eu acho que iria ganhar quase todas as divisões. Exatamente, mas é um time que não está jogando para isso. Tanto no ataque quanto na defesa. Mas foi uma vitória importante. Né, e que dá emoção para esses 2 últimos jogos, né? Vai ser muito interessante acompanhar, principalmente agora contra o Seahawks. Acho que para fechar, né? Acho que o Cowboys tem totais condições de vencer o Seahawks em casa, né? Vai ter que vencer, né? Não tem outro resultado para essa equipe. Realmente o time está sendo muito irregular, meio com a volta do Elliott, acho que muda bastante coisa, né? Muda até o estilo do ataque, muda até a pressão que o Prescott carrega, porque ele agora é o dono do time nesse momento, ele é o principal nome, e com a volta do Elliott acho que muda tudo. Então acho que a equipe vai se manter competitiva e brigando até o final, mas não acho que vai aos playoffs, mas pela combinação dos resultados. Acho muito difícil, porque o Cowboys acabou se colocando numa situação em que ele não podia, né? Ficar dependendo de resultados e uma conferência muito forte. Então isso vai acabar atrapalhando a equipe, mas importante que ela venha vencendo esses jogos e se mantendo em condições de ir para os playoffs. Do outro lado, eu acho que pro Raiders, né, tem que repensar muita coisa pro ano que vem, porque a partir do momento que você deu aquele contrato pro Carr, você se coloca em um patamar de uma equipe que quer brigar por Super Bowl, né? Por playoffs e por Super Bowl. E o Raiders não conseguiu dar pro Carr, embora ele não tenha jogado bem realmente, foi uma grande decepção, provavelmente uma das maiores decepções individuais da temporada, né? O Carr parece que até parou a sua evolução, vai ser um ano importante para ele em 2018, pra gente ver em que patamar ele vai voltar. Eu acho que isso vai dizer muito do jogador que ele é, porque se ele tiver um ano mais ou menos de novo, a gente já vai poder começar a desconfiar. Será que ele vale isso tudo mesmo? Será que ele é um quarterback, né, que a gente
podia confiar dessa forma, e eu acho que ele tem tudo para voltar a jogar bem, mas vai ter que mostrar pra gente. Mas para isso eu acho que tem que ter um investimento maior ao redor dele. Né, esse ataque talvez tenha jogadores ali que a gente tenha colocado um pouco mais de hype, né, digamos assim. O Cooper esse ano foi muito mal, embora eu acho que é um talento da NFL, acho que ele tem tudo para retornar. A gente tem outros nomes ali, o próprio Lynch, a gente quer saber se ele vai ou não ficar pro ano que vem. Ele teve um final de temporada melhor do que início. E a defesa, né, como a gente falou, acho que tem que mudar bastante coisa, embora tenha jogadores mais novos, né, principalmente na sua secundária, mas tem que mudar muita coisa, né, não pode ser só uma defesa competitiva, tem que ser uma defesa dominante. O Raiders teve muitas dificuldades para roubar a bola esse ano, né, só conseguiu interceptar no final da temporada agora, nos últimos jogos, né, e óbvio que se você não consegue isso, você não é uma equipe que vai chegar longe, porque isso faz muita falta, isso faz muita diferença, né, esses jogos mais equilibrados. Então eu acho que pro Raiders fica essa sensação de decepção, a torcida deve estar muito frustrada, como a gente também tá, mas é importante que a equipe leve isso como uma lição boa pro próximo ano. Eu acho que se organizar bem essa equipe do Raiders, tem condições de brigar de novo, porque é uma conferência muito aberta. A gente vê que, tirando Steelers e Patriots, sempre tem equipes mais novas aí, né, equipes que surpreendem. Poderia ter sido o Raiders esse ano, acabou não acontecendo, mas tem condições, só que vai ter que repensar muita coisa.